O cheiro forte a desinfetante invadiu-me as narinas. O aroma característico de hospital com o qual, ao longo de 15 anos de carreira médica, me habituara tanto. Mas agora trazia consigo um odor metálico a sangue e a frieza da morte. Senti o meu corpo leve, como uma folha seca que se solta de um ramo, balançando antes de cair em queda livre num abismo escuro e sem fundo. Antes que a escuridão engolisse por completo a minha mente, ainda consegui ouvir o som metálico de instrumentos cirúrgicos a chocarem uns contra os outros e o grito agudo da enfermeira na recepção. Soava tão distante como um eco vindo de outro mundo. Queria abrir os olhos, dizer-lhes que ainda os ouvia, mas as minhas pálpebras pesavam como chumbo e a minha garganta estava presa, incapaz de emitir qualquer som. Nesse estado de semiconsciência, na fronteira entre a vida e a morte, a minha audição tornou-se estranhamente apurada, como se fosse o único fio que ainda me prendia a esta vida. Ouvi o som de passos apressados, o rolar das rodas de uma maca no chão frio de azulejo, e depois a voz de Miguel, distorcida pelo pânico. O meu colega próximo e o melhor neurocirurgião do serviço soou mesmo ao meu ouvido. A tensão arterial está a cair a pique, as pupilas estão dilatadas. Preparem o bloco operatório número 1. Já. Chamem a família da doutora Sofia. Rápido. Eu estava ali, imóvel naquela maca estreita, sentindo a vida abandonar o meu corpo pouco a pouco. O peito doía-me. Cada batida do coração era fraca, uma tentativa desesperada de pulsar uma última vez. Passou talvez 1 hora, ou talvez uma eternidade na espera ansiosa da minha alma. Ouvi um som de passos familiar, o bater de sapatos de marca no chão de mármore, um som tão firme e tranquilo que me deu um arrepio. O meu marido, Diogo, tinha chegado. Mas, ao contrário da voz alarmada ou do choro engasgado que eu esperaria de um marido ao saber que a sua mulher estava em estado crítico, o que ouvi foi um tom de voz calmamente aterrador. Ele perguntou, com uma leveza na voz, como se estivesse a discutir um contrato de negócios e não a vida da mulher com quem partilhara a vida. Qual é a situação dela? É possível salvar-ela? Ou vai ficar em estado vegetativo? Miguel pareceu chocado com aquela atitude. Ouviu respirar fundo para conter a raiva, a sua voz a tremer. Diogo, a Sofia sofreu uma hemorragia cerebral massiva. Precisamos de fazer uma craniotomia de emergência para aliviar a pressão. A taxa de sucesso é de 70%. Podemos salvá-la. Assina o termo de consentimento para a cirurgia, por favor. Rápido, não temos mais tempo. O espaço mergulhou num silêncio assustador. Tentei concentrar as minhas últimas forças para ouvir, esperando que ele pegasse na caneta e assinasse imediatamente. Mas não. Ouvi o som de papéis a serem folheados lentamente. O cheiro do seu perfume caro pairou no ar, sobrepondo-se ao cheiro do álcool e do sangue. O mesmo perfume que ele usava sempre que ia a jantares de negócios. Como me soava agora tão estranho e cruel. Doutor Miguel, a voz de Diogo soou, lenta e fria. Ela disse-me uma vez que o maior medo de um médico é viver uma vida que é pior do que a morte. Ela não quereria viver como um vegetal, ser um fardo para o marido e para a filha. Eu respeito o desejo da minha mulher. As suas palavras foram como uma faca afiada a perfurar o meu coração agonizante. Queria gritar, levantar-me e agarrá-lo pelo colarinho, gritar-lhe na cara. Eu nunca disse isso. Eu quero viver. Quero ver a minha filha crescer. Mas não podia fazer nada. Apenas jazer ali como um pedaço de madeira, a sofrer a traição mais cruel da pessoa em quem confiei a minha vida inteira. O que é que está a dizer? Gritou Miguel, a sua voz embargada pela indignação. Há 70% de hipóteses de ela sobreviver. Você ainda se considera um ser humano? Ela é a sua mulher, a mãe da sua filha. Chega, interrompeu Diogo. A sua voz tornou-se dura, fria como o choque de metais. Eu sou o marido dela. Sou o seu único representante legal neste momento. A minha decisão é não operar. Deixem-na partir em paz.
O som da caneta a deslizar sobre o papel ecoou, cada traço como se estivesse a ser gravado na minha própria lápide. Ele tinha assinado, não para me salvar, mas para assinar a minha sentença de morte, roubando-me a última oportunidade de sobrevivência. O papel de consentimento foi amachucado por ele e atirado para cima da mesa com um baque surdo. Ouvi os seus passos a afastarem-se, frios e decididos, deixando para trás a sua mulher à espera da morte e os olhares chocados dos meus colegas. A escuridão envolveu-me, densa, fria e solitária até a medula. Naquele casulo escuro e apertado do coma, a memória era a única coisa que permanecia viva. Desfilava diante de mim como um filme a preto e branco, em câmara lenta, com tons de cinza e dor. Lembrei-me da noite fatídica do dia anterior. A verdadeira razão pela qual eu desmaiei no átrio do hospital não foi o excesso de trabalho, como todos pensavam. A imagem de Diogo, com o rosto vermelho pelo álcool e os olhos injectados de raiva, apareceu vividamente. Naquela noite, ele atirou para cima da mesa uma pasta com documentos de transferência de propriedade, forçando-me a assinar a venda da casa de família que os meus pais me tinham deixado no Alentejo. Era a única recordação, o lugar sagrado que eu tinha jurado proteger a todo o custo. Quando recusei firmemente, dizendo que a casa era para a nossa filha, Bia, no futuro, Diogo perdeu a sua fachada de intelectual polido. Ele agarrou-me pelos cabelos, puxou-me a cabeça para trás e bateu-a com força contra o canto da mesa de madeira maciça. O impacto foi tão forte que ouvi um estalo seco dentro do meu crânio, vi estrelas e senti uma náusea imediata. Tu és médica, sabes onde bater para matar sem deixar marcas, não sabes? Assina isto, agora, rosnou ele, o seu hálito a cheirar a álcool na minha cara. Eu aguentei a dor. Levantei-me cambaleante e arrastei-me para o trabalho na manhã seguinte. Tinha uma cirurgia importante agendada. Pensei que era apenas uma tontura, como das outras vezes em que ele me tinha agredido. Mas não sabia que aquele tinha sido o golpe fatal. Do lado de fora da sala de recuperação, ouvi vagamente os sussurros de Miguel e de Joana, a enfermeira-chefe e minha melhor amiga. A voz de Joana tremia, engasgada em lágrimas. Miguel. Vê o processo clínico antigo da Sofia. Meu Deus, como é que isto é possível? Ouvi o som de papéis a serem folheados, seguido pela exclamação chocada de Miguel. Fratura na sexta costela há 5 meses, fissura no pulso esquerdo há 3 meses, contusão na zona occipital. Tudo autodiagnosticado e tratado por ela. As razões no processo são sempre queda de mota. Escorregou nas escadas. Eu estava ali, a ouvir cada palavra deles, enquanto as lágrimas me corriam para dentro do coração, uma mistura de dor e humilhação. Durante anos, por trás das fotos de família feliz e das viagens de luxo que Diogo exibia nas redes sociais, existia um inferno na terra que eu suportava em silêncio. Eu era chefe de serviço, uma médica que salvava vidas e era respeitada por tantos pacientes. No entanto, em casa, era uma vítima silenciosa de violência doméstica. Tinha medo dos boatos, dos olhares de pena e, mais estupidamente, ainda acreditava que a minha paciência conseguiria manter um lar completo para a minha filha. Ela escondeu tudo de nós, soluçou Joana. O seu choro era de cortar o coração. No outro dia, vi-a cocear e perguntei-lhe o que se passava. Ela disse que tinha sido uma cãibra. Afinal foi aquele desgraçado que lhe bateu. Ele bate na mulher de forma tão selvagem e na rua faz sempre o papel de marido exemplar, de moralista. Enquanto eu lutava por cada respiração, entre a vida e a morte, e os meus colegas sofriam por mim onde estava Diogo, o telemóvel de Miguel tocou, quebrando a atmosfera fúnebre. Miguel ativou o altifalante, talvez na esperança de convencer Diogo mais uma vez. Mas a resposta foi o barulho de copos a tilintar e os gritos de uma mesa de amigos a beber. Alô, Dr. Miguel? Já lhe disse. Estou ocupado com clientes, não me ligue mais.
A voz arrastada de Diogo soou, misturada com as gargalhadas dos seus amigos. A vida e a morte estão no destino de cada um. Se ela se for, é porque tinha de ser. O que é que eu posso fazer? Adeus, estou a meio de um jogo de cartas. O som longo e interminável do pi, 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 ecoou, cortando friamente qualquer esperança. Ele estava a celebrar. Estava a brindar a minha dor e a minha morte iminente. A sua crueldade já não era a indiferença de um homem autoritário, mas a frieza de um animal selvagem disfarçado de ser humano. Senti o meu peito prestes a explodir de raiva. Não, eu não podia morrer assim. Não podia deixar aquele criminoso brindar sobre o meu túmulo. Uma chama de ódio irrompeu das cinzas da minha vida. Tinha de acordar. Tinha de abrir os olhos para exigir justiça para mim mesma. A escuridão envolveu-me durante 3 longos dias. Um período em que a minha alma parecia perdida num vazio gelado, sem princípio nem fim. Nesse estado de torpor, ouvia o som rítmico do ventilador, como o bater do relógio da morte, e os passos apressados dos meus colegas que lutavam dia e noite para me trazer de volta à vida. Mas, mais nítida do que tudo, era a voz de Diogo, o marido que eu tanto amara, ecoando do outro lado da fronteira entre a vida e a morte. A sua voz não trazia preocupação ou compaixão, apenas cálculos frios e uma crueldade que me gelava os ossos. Ao 3º dia, senti uma corrente elétrica percorrer-me a espinha. O meu coração contraiu-se em espasmos de dor, como se fosse explodir dentro do peito. Os sinais vitais no monitor começaram a cair vertiginosamente. O alarme soou, estridente, rasgando o silêncio da unidade de cuidados intensivos. Miguel e toda a equipa entraram a correr. Ignorando a ordem de não reanimar que Diogo tinha assinado, decidiram usar uma dose elevada de cardioestimulantes e desfibrilhação para me manterem viva. Carregar para 200! Afastar! Choque! Gritou Miguel com autoridade, seguido pela sensação do meu peito a saltar violentamente. Doía. Doía. Tanto que eu queria desistir de tudo e mergulhar num sono eterno. Mas então a voz de Diogo soou mesmo à porta do quarto, áspera e cheia de irritação. Que raio estão a fazer? Eu disse para retirarem o suporte de vida. Se ela ficar em estado vegetativo, quem é que vai cuidar dela? Sabem quanto custaram estes 3 dias de hospitalização? Aquelas palavras foram como um balde de água fria derramado sobre a minha alma vacilante, acendendo uma chama de ódio furioso. Ele não me queria salvar. Tinha medo dos custos, medo de ter de cuidar de uma mulher incapacitada. Ou melhor, tinha medo que eu acordasse e expusesse o seu crime. A indignação tornou-se no mais poderoso elixir de ressurreição. Reuni todas as minhas forças e forcei as minhas pálpebras pesadas a abrirem-se. A luz ofuscante da lâmpada fluorescente atingiu-me os olhos, deixando-me atordoada. Tudo à minha volta estava desfocado, envolto numa névoa. Mas então a imagem de Diogo tornou-se nítida. Ele estava ali, de pé, a apontar para os médicos, com o rosto vermelho de raiva. No momento em que se virou, e os seus olhos encontraram os meus, vi o puro terror no seu rosto. Ele recuou, pálido como um fantasma, a gaguejar palavras incompreensíveis. Queria sentar-me, queria saltar para cima dele e rasgar aquela máscara de hipocrisia, mas o meu corpo estava paralisado e a minha garganta seca por causa do tubo endotraqueal. Miguel viu que eu tinha aberto os olhos, ficou tão feliz que quase chorou. Sofia, acordaste, graças a Deus, acordaste. Ele verificou rapidamente os meus sinais vitais e fez sinal a uma enfermeira para retirar o tubo. Senti uma dor lancinante quando o tubo de plástico foi removido. Tossi violentamente. Cada tosse parecia rasgar-me os pulmões. Joana amparou-me. As suas lágrimas quentes caíam nas minhas mãos.
Respirei fundo, tentando reunir as últimas forças para dizer a coisa mais importante, algo que tinha gravado na minha mente mesmo quando toquei as portas da morte. Miguel aproximou o ouvido de mim. A sala inteira prendeu a respiração, à espera. Olhei fixamente para Diogo. O meu olhar já não era o de uma esposa submissa, mas o de um juiz a olhar para um condenado à morte. Sussurrei, com a voz entrecortada, palavra por palavra: telemóvel, cacifo, código, aniversário, da morte. Aquelas 6 palavras, embora fracas, tiveram o impacto de uma bomba atômica. No meio da sala silenciosa, Diogo ficou petrificado, de olhos arregalados, a olhar para mim como se visse um fantasma. Ele sabia do que eu estava a falar. Tentou avançar, a sua mão estendida como se quisesse calar-me, mas Miguel foi mais rápido. Ele colocou-se à frente da cama, com um olhar firme, e fez sinal a Joana para ir. Joana, vai já. Chama a segurança e a PSP. Ninguém sai deste quarto. Recebendo a ordem de Miguel, Joana agarrou num molho de chaves suplentes e saiu a correr da unidade de cuidados intensivos como uma flecha. O som dos seus passos ecoava no corredor silencioso do hospital, refletindo a sua extrema ansiedade. Deitada na cama, embora não pudesse ver, conseguia imaginar cada ação da minha melhor amiga. Durante todos aqueles anos, Joana foi a única que vagamente percebeu que algo de errado se passava na minha vida. Mas era eu quem sempre encontrava uma forma de o esconder, de afastar a sua preocupação com sorrisos forçados. Joana correu até a área de descanso do serviço de cirurgia, o lugar onde eu costumava mentir ao meu marido, dizendo que tinha de fazer turno da noite para escapar às suas agressões sem motivo. Na porta do meu cacifo pessoal havia uma pequena fotografia minha a sorrir no dia da minha formatura. Aquele sorriso parecia agora tão amargo e distante. A mão de Joana tremia ao inserir a chave na fechadura. O clique soou seco no silêncio da sala. A porta do cacifo abriu-se, revelando não apenas uma bata branca ou alguns livros de medicina, como os dos outros colegas. Dentro daquele espaço apertado estava toda uma vida secreta que eu tinha tentado esconder. Roupas dobradas e empilhadas ordenadamente. Uma escova de dentes gasta, um tubo de pasta de dentes quase vazio, uma toalha de rosto puída nas bordas e um cobertor fino enrolado num canto. Mais tarde, Joana contou-me que, naquele momento, desabou a chorar. Ela percebeu que a poderosa e elegante chefe de serviço que todos admiravam era, na verdade, uma mulher sem abrigo no seu próprio local de trabalho. Eu tinha feito do hospital a minha casa, o meu único refúgio seguro contra um marido violento. Aqueles objetos velhos eram o testemunho das longas noites que passei encolhida na sala de descanso, com medo de voltar para casa, com medo das bebedeiras de Diogo, das bofetadas ardentes ou dos socos nas costelas. Joana estendeu a mão para o canto mais fundo do cacifo, um lugar que eu tinha cuidadosamente camuflado com uma pilha de livros grossos. Os seus dedos tocaram num objeto frio e duro. Era um telemóvel antigo, com o ecrã rachado em vários sítios, imóvel como uma testemunha silenciosa, à espera do dia em que pudesse falar. Eu tinha-o escondido ali durante anos, vivendo com o medo constante de ser descoberta, mas era a minha última tábua de salvação. Joana pegou no telemóvel, sentindo o seu peso como se segurasse a vida da sua melhor amiga nas mãos. Não se atreveu a hesitar mais um segundo, fechou rapidamente a porta do cacifo e, abraçando o telemóvel com força, correu de volta para a sala de recuperação. Lá fora, uma chuva de verão começou a cair de repente. O som da chuva a bater nas janelas era como um lamento pelo meu destino amargo. Dentro do quarto, a atmosfera era tão tensa que se podia cortar a faca. Diogo ainda estava lá, bloqueado num canto por 2 médicos mais novos e um segurança do hospital. Ele andava de um lado para o outro como um animal encurralado, os olhos a procurarem uma rota de fuga, o suor a escorrer-lhe pela testa, apesar de o ar-condicionado estar no mínimo.
Quando a porta do quarto se abriu e Joana entrou com o telemóvel na mão, vi o rosto de Diogo mudar completamente de cor. Joana aproximou-se da cama, as suas mãos ainda a tremerem enquanto entregava o telemóvel a Miguel e aos 2 agentes da PSP que tinham acabado de chegar. O telemóvel antigo, com a tinta a descascar, parecia deslocado no meio de todo o equipamento médico moderno, mas emanava um peso de 1000 toneladas. Diogo, no canto da sala, ao ver o telemóvel, enlouqueceu como um animal selvagem. Ele gritou: "Isso é propriedade privada da minha mulher. Vocês não têm o direito de o violar. Devolvam-mo." Um jovem agente da PSP, de rosto sério, avançou e pôs-se à frente de Diogo. A sua voz soou firme. "Por favor, mantenha a calma. Isto é uma prova importante, de acordo com o testemunho da vítima. Se continuar a causar distúrbios, seremos forçados a algemá-lo por perturbação da ordem e obstrução à justiça." Diogo parou, a ranger os dentes, os olhos injectados de raiva, a olhar fixamente para o telemóvel como se quisesse queimá-lo com o olhar. Miguel pegou no telemóvel. O ecrã iluminou-se, pedindo uma palavra-passe. Ele virou-se para mim com um olhar interrogativo. Deitada na cama, com a respiração ainda fraca, mas com a mente mais clara do que nunca, sussurrei, repetindo cada palavra como se estivesse a esgotar as minhas últimas forças. Aniversário da morte da sogra. Miguel franziu o sobrolho e virou-se para Diogo. Quando é o aniversário da morte da sua mãe? Diogo ficou em silêncio, virando o rosto, evitando a pergunta. Ele pensava que se não dissesse nada, ninguém conseguiria desbloquear aquele telemóvel? Enganou-se. Joana, ao seu lado, pegou no seu próprio telemóvel e pesquisou rapidamente nas redes sociais. Dia 23 do 9º mês, disse Joana em voz alta, a voz embargada pela indignação. Todos os anos, nesse dia, a Sofia pedia folga, comprava imensas coisas para fazer um grande jantar em memória dela, mas no dia seguinte aparecia sempre a trabalhar com os olhos inchados. Lembro-me muito bem, porque no ano passado ela até teve de ser internada para receber soro depois desse dia. Miguel acenou com a cabeça. Os seus dedos digitaram rapidamente a sequência 2309 no ecrã. O telemóvel vibrou ligeiramente e desbloqueou. O ecrã principal apareceu, um fundo preto simples, sem imagem de fundo, sem aplicações de entretenimento, apenas uma pasta solitária no meio do ecrã com um nome curto, mas assustador. Provas. Por que é que a palavra passe era o aniversário da morte da minha sogra? Talvez ninguém, para além de mim, compreendesse a dor por trás daqueles números. Foi o dia em que a minha sogra faleceu de uma doença grave, há 6 anos, e foi também o início da tragédia da minha vida. Todos os anos, no aniversário da sua morte, Diogo embebedava-se e espancava-me brutalmente em frente ao altar da sua mãe. Ele batia-me e insultava-me, culpando-me por ser um mau presságio que tinha acabado com a sorte da sua família, a causa da morte prematura da sua mãe. Ele obrigava-me a ajoelhar a noite inteira, sem comida nem bebida, apenas para o ouvir debitar acusações irracionais. Houve um ano em que ele até me virou uma taça de sopa quente pela cabeça abaixo, só porque eu a tinha temperado com pouco sal. O aniversário da morte da sogra. O dia em que a família deveria honrar os mortos tornou-se, para mim, o dia da morte da minha própria dignidade. Escolhi essa data como palavra-passe para que, cada vez que desbloqueasse o telemóvel, a dor me lembrasse de nunca esquecer, de nunca perdoar aquele monstro. Miguel tocou na pasta provas. Dentro, tudo estava organizado de uma forma dolorosamente metódica. Gravações de áudio, fotografias de lesões, receitas médicas, vídeos. Cada subpasta continha dezenas de ficheiros numerados por data. Ao ver tal meticulosidade, Miguel não conseguiu conter as lágrimas. Ele compreendeu que, para obter estas provas, eu tive de pagar com sangue, lágrimas e um medo avassalador durante anos, vivendo num inferno
Um dos agentes da PSP tirou um cabo da sua mala e ligou o meu telemóvel a uma pequena coluna Bluetooth que trouxeram para a recolha de depoimentos no local. A sala mergulhou num silêncio absoluto. A tensão era palpável. Diogo estava encolhido no canto, de cabeça baixa, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Ele sabia que o momento do julgamento tinha chegado. Miguel escolheu um ficheiro aleatório da pasta de gravações de áudio. Primeiro, ouviu-se um ruído de fundo, e depois, subitamente, um som agudo e estalado rasgou o ar. Foi o som de uma bofetada, tão forte e decisiva que quem ouvia quase sentia a dor. Seguiu-se a voz arrastada e desdenhosa de Diogo, a cheirar a álcool. Achas que és grande coisa só porque és médica? Olha para ti, magra como um espeto, sempre com essa cara de funeral. Casei contigo por caridade, sabias? Depois a minha voz, suplicante, a tremer, fraca. Por favor, Diogo, estás bêbado. Vai dormir, por favor. Não me batas mais. Amanhã tenho de operar. Operar o quê? Gritou Diogo, seguido pelo som de coisas a partirem-se. Um salário de miséria e estás sempre fora até tarde. Proíbo-te. A partir de amanhã, ficas em casa a servir-me. Se puseres um pé fora desta porta, parto-te as pernas. Todos na sala sentiram um arrepio. O jovem agente da PSP cerrou os punhos, olhando para Diogo com um ódio visível. Não conseguiam acreditar que por trás da aparência elegante e respeitável de um empresário de sucesso se escondia uma alma tão distorcida e doentia. Diogo continuava em silêncio, mas os seus ombros começaram a tremer incontrolavelmente e o suor encharcava a sua camisa cara. Miguel passou para outra gravação, datada de 3 meses antes. Desta vez, não havia som de agressão física, mas o conteúdo era ainda mais assustador. Assina. Mandei-te assinar este contrato de empréstimo, sibilou Diogo por entre os dentes. Preciso de 5 milhões de euros para o negócio. Se não assinares, ponho-vos a todos na rua. Não tentes esconder as cadernetas de poupança que os teus pais te deixaram. Eu sei de tudo. Esse é o dinheiro da reforma dos meus pais, que eles deixaram para a Bia. Não posso, solucei eu. O teu dinheiro é meu dinheiro. És minha mulher. Os teus bens são meus para eu dispor deles. Se não moderes, não te queixes se eu for mau. Ouviu-se um estrondo forte, seguido pelo meu grito agudo, que depois se calou. A gravação terminou com a respiração ofegante de Diogo e o som dele a praguejar em voz baixa. Mulher estúpida. Só aprende à pancada. Ao ouvir isto, Joana não aguentou mais. Tapou o rosto com as mãos e começou a chorar convulsivamente. Os olhos de Miguel estavam vermelhos. Ele olhou para mim com uma dor imensa. Durante tanto tempo, eu tinha me mostrado forte e alegre perante os meus colegas, mas ninguém imaginava que, assim que a porta de casa se fechava, eu tinha de enfrentar um demônio disfarçado de marido. Aquelas palavras vis, aquelas agressões cruéis, tinham corroído o meu corpo e a minha alma dia após dia. O chefe da equipa da PSP fez sinal para desligar a coluna. Aproximou-se de Diogo, a sua voz grave e firme, sem qualquer hesitação. Senhor Diogo Almeida, com estas provas preliminares, temos base suficiente para o deter por suspeita de ofensa à integridade física qualificada e violência doméstica. Por favor, acompanhe-nos à esquadra. As algemas frias foram colocadas nos pulsos de Diogo. O clique metálico soou, frio e definitivo. Diogo já não se debatia nem negava. Parecia um balão esvaziado, patético e desamparado. Ao ser levado, passou pela minha cama e levantou a cabeça. O seu olhar encontrou o meu uma última vez. Nos seus olhos já não havia fúria, apenas medo e um toque de incredulidade. Talvez, até aquele momento, ele não conseguisse acreditar que a esposa submissa, que ele sempre desprezara, o pudesse ter mandado para a prisão, com as mesmas provas que ele pensava que estariam para sempre enterradas na escuridão.
Miguel hesitou um momento e depois decidiu abrir a pasta de fotografias de lesões. O seu dedo deslizou pelo ecrã tátil, mas parecia pesar uma tonelada, como se estivesse a folhear as páginas de um diário manchado de sangue e lágrimas. A primeira fotografia apareceu, ampliada no ecrã do telemóvel, chocando todos os presentes. Uma grande nódoa negra na coxa, um hematoma tão escuro que se destacava na pele pálida. No canto da fotografia, eu tinha cuidadosamente inserido uma legenda com a data e a razão. 17 de maio. Cheguei 10 minutos atrasada à casa por causa do trânsito. Apenas por 10 minutos de trânsito. Apenas porque não cheguei a tempo de aquecer o jantar antes de ele voltar do trabalho. Eu tive de suportar pontapés brutais com os seus sapatos caros na minha coxa. Ele pontapeava-me enquanto me insultava, chamando-me de mulher vadia que negligenciava a família. Naquele momento, eu tinha acabado de completar uma apendicectomia de emergência que durara 4 horas. Lembro-me que tive de cocear durante uma semana, mentindo aos meus colegas que tinha batido no canto de uma mesa de cirurgia. A segunda fotografia apareceu. Desta vez, era um plano próximo do meu rosto inchado, com um corte longo no canto do olho esquerdo, ainda a sangrar. A legenda dizia: 10 de outubro. A sopa estava um pouco salgada. Deitada na cama do hospital, fechei os olhos, mas a sensação ardente da bofetada daquele dia parecia ainda estar presente na minha pele. A sopa quente foi atirada contra mim, o líquido salgado a entrar na ferida aberta, uma dor que me subia até ao cérebro. Ele não só me bateu, como também me obrigou a lamber a sopa derramada do chão como um cão, enquanto pedia desculpa por não saber agradar ao marido. E assim, as fotografias foram passando, uma a uma, diante dos olhos de todos na sala. Cada fotografia era uma cicatriz, uma dor que eu tinha suportado em silêncio. Havia fotografias das minhas costas nuas, cobertas de vergões vermelhos de um cinto, sobrepostos como uma rede de injustiça. Havia fotografias de uma mão inchada e roxa, presa numa porta. Diogo estava ali, o seu rosto passando de vermelho para pálido e depois para branco. Ele gaguejou, a sua voz a tremer, numa tentativa desesperada de salvar a sua última réstia de dignidade. Isso. Ela tem a pele muito sensível. Qualquer coisinha fica logo negra. Nós, às vezes, tínhamos umas discussões mais acesas, brincadeiras que iam longe demais, mas eu nunca tive má intenção. Brincadeiras, gritou Joana. Ela não se conteve mais e avançou, enfiando o telemóvel na cara de Diogo. Abre bem os teus olhos e vê. Alguém brinca e parte ossos à mulher? Alguém brinca e provoca uma fratura no crânio? Olha para isto. Isto é um ser humano ou um animal? Diogo recuou, virando o rosto, incapaz de encarar as provas irrefutáveis. Ele sabia que qualquer desculpa agora seria inútil e ridícula. As feridas no meu corpo não mentiam. Eram as testemunhas mais vivas do seu crime. Olhei para ele, sentindo uma amargura infinita. Este homem, que eu um dia pensei ser o meu porto seguro, era afinal quem me tinha empurrado para o abismo da dor e do desespero. Na sala impregnada pelo cheiro a desinfetante, ouviu-se o suspiro cansado do chefe da equipa da PSP. Ele olhou para Diogo com um desprezo absoluto, o olhar reservado para um cobarde que só sabe usar os punhos para se impor a uma mulher indefesa. Eu sabia que aquelas fotografias não eram apenas provas para o condenar perante a lei, mas também uma sentença de consciência que o assombraria para o resto da sua vida. Miguel respirou fundo, o seu dedo parou num ficheiro de áudio na pasta Gravações de Áudio. Este ficheiro estava marcado como importante e tinha a data e hora exatas. 23h38, 17 de junho. Era a noite fatídica, a noite antes de eu ser levada para o hospital em coma profundo. Se as fotografias anteriores eram uma denúncia da violência física, esta gravação era a prova mais contundente da sua intenção assassina e da sua ganância sem limites. A sala ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração. Miguel carregou no play.
O ruído inicial foi rapidamente substituído pelos gritos de Diogo. A sua voz estava arrastada, mas cheia de ameaças. Assina. Mandei-te assinar os papéis para vender a casa. Já! Eu já recebi um sinal, não sejas teimosa. Seguiu-se a minha voz, firme, mas cheia de medo. Estás louco? Aquela é a casa de família dos meus pais, o único refúgio para a nossa filha. Se tens dívidas de jogo, resolve-as tu. Não toques naquela casa. Eu nunca vou assinar. Atreves-te a dar-me lições? A voz de Diogo ecoou, seguida por um estrondo, o som de objetos a partirem-se e o meu grito agudo. Não, não me batas. Dói tanto. Diogo, por favor. Na gravação, o som de socos e pontapés era nítido, como marteladas num saco de areia. Mas o mais aterrorizante foram as palavras que saíram da boca de Diogo a seguir, tão frias e cruéis que arrepiavam qualquer um. Não assinas, é? Está bem. Se morreres, a casa passa a ser minha de qualquer maneira. Serei o teu único herdeiro e fico com a custódia da nossa filha. Posso vendê-la quando quiser. Tu queres matar-me? A minha voz fraca, a sussurrar no meio da dor. Matar-te sujava-me as mãos. Riu-se Diogo. Uma gargalhada selvagem ecoou na gravação. Só preciso de te deixar entre a vida e a morte, e depois assino um termo a recusar tratamento. Vais morrer de uma queda, de uma doença. O que é que isso tem a ver comigo? Poupo o dinheiro de te sustentar e ainda fico com o seguro de vida e a casa. A tua morte é a melhor coisa que pode acontecer a esta família. Depois daquela frase, ouviu-se o som da minha cabeça a bater com força em algo duro, um toque seco, e depois o silêncio, apenas interrompido pela respiração ofegante de Diogo, e o som dos seus passos a afastarem-se, deixando-me inconsciente no chão frio. A gravação terminou, deixando um vazio assustador. Diogo, encostado à parede, tremia da cabeça aos pés, o seu rosto sem uma pinga de sangue. Ele sabia que aquelas palavras eram o último prego no caixão da sua vida. Ele não tinha cometido apenas o crime de violência doméstica. Isto era claramente uma tentativa de homicídio premeditada, com um motivo vil de se apropriar de bens. O olhar de Miguel para Diogo já não era apenas de raiva, mas de repugnância total. Ele não conseguia acreditar que o homem à sua frente pudesse ser tão frio ao ponto de planear a morte da sua mulher para obter lucro. O chefe da equipa da PSP tirou lentamente os óculos. Olhou para Diogo, a sua voz grave a soar como um sino do juízo final. Senhor Diogo, esta gravação diz tudo. O senhor não só agrediu a sua esposa, como também tinha a intenção de lhe tirar a vida para se apropriar dos seus bens e do dinheiro do seguro. Este é um crime imperdoável. Deitada na cama, as lágrimas quentes corriam-me pelo rosto. Finalmente, a verdade nua e crua sobre o homem com quem partilhei a vida foi exposta à luz do dia. A dor física pode sarar com o tempo, mas a cicatriz na alma, da traição e da maldade de um ser humano, essa, talvez eu nunca a consiga esquecer. O chefe da equipa da PSP fez sinal aos seus 2 subordinados. O seu rosto endureceu, sério e imponente. Ele anunciou em voz alta a ordem de detenção imediata de Diogo Almeida. O senhor está detido por suspeita de ofensa à integridade física qualificada e tentativa de homicídio. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser a partir de agora poderá ser usado contra si em tribunal. Ao ouvir as palavras detido, Diogo pareceu despertar de um transe. O instinto de sobrevivência de um cobarde veio ao de cima. Ele debateu-se, gritando loucamente, tentando escapar das mãos dos 2 jovens agentes. Larguem-me! Vocês não têm o direito de me prender. Isto é um assunto de família. Eu sou o marido dela. Tenho o direito de a educar. Se a minha mulher não apresenta queixa, que autoridade tem vocês para me prender? Ele virou-se para mim, os seus olhos injectados de raiva, numa mistura de ameaça e súplica. Sofia, diz alguma coisa. Diz-lhes para me soltarem. Eu sou o teu marido, o pai da tua filha.
queres que a nossa filha tenha um pai na prisão? Já que acordaste, está tudo bem. Resolvemos isto em casa, entre nós. Por que envolver a polícia? Fechei os olhos. Uma lágrima rolou pela minha face magra. Ele continuava o mesmo. Até ao último momento, usava a nossa filha como escudo, usava o conceito de família para me manipular. Mas desta vez, era diferente. O meu coração tinha morrido no momento em que ele assinou aquele papel a recusar os cuidados médicos. Não disse nada, apenas virei o rosto para a parede. O meu silêncio foi a resposta mais firme, a rejeição total desta relação tóxica. Clac! O som metálico das algemas ecoou, frio, cortando os gritos inúteis de Diogo. As algemas brilhantes prenderam os seus 2 pulsos, marcando o fim dos seus dias de tirania na minha pequena casa. Ele foi arrastado para a porta, os seus sapatos a chiar no chão. Ao passar pela minha cama, ele virou-se. O seu olhar já não tinha qualquer traço de afeto, apenas ódio e rancor. Lembra-te disto. Se eu sair daqui, vais pagar por isto. Mulher malvada, atreves-te a mandar o teu próprio marido para a prisão? Os seus insultos foram diminuindo até se extinguirem por completo atrás da porta fechada do quarto, devolvendo o silêncio ao lugar. Mas era um silêncio com um toque estranhamente fúnebre. Abri os olhos, a olhar para o teto branco. Não senti satisfação nem alegria, como tinha imaginado. No meu coração havia apenas um vazio imenso, uma libertação acompanhada por uma dor dilacerante. Miguel aproximou-se, ajeitando-me suavemente o cobertor. O seu olhar era de profunda compaixão e solidariedade. Eu estava ali, as minhas forças esgotadas com cada passo que Diogo dava para longe de mim. A dor da cirurgia por fazer, das lesões antigas e novas, começou a voltar em força, atormentando o meu corpo já frágil. Miguel e Joana permaneceram ao meu lado, sem se atreverem a afastar-se. Joana sentou-se numa cadeira, os olhos vermelhos, ainda a segurar o meu velho telemóvel como se fosse um tesouro. Ela ligou-o cuidadosamente a um computador portátil, copiando todos os dados para uma pen USB e para a nuvem. Sofia, descansa agora. Eu e o Miguel tratamos de tudo, disse Joana em voz baixa, a sua voz ainda a tremer de emoção. Assenti levemente, as minhas pálpebras pesadas. Queria dormir, um sono profundo e sem sonhos para esquecer esta realidade cruel. Mas a minha audição apurada ainda captava os sons confusos que vinham do corredor. A porta do quarto, embora fechada, não conseguia abafar os sussurros dos curiosos. Ouviste dizer que o marido da doutora Sofia foi preso pela polícia? Levaram-no algemado, em flagrante. Que horror! Ele parecia tão distinto, quem diria que era um agressor? Realmente, as aparências iludem. Mas dizem que a mulher também não é santa nenhuma. Andou a recolher provas durante anos para o tramar. As mulheres de hoje em dia são de temer. Aquelas palavras eram como agulhas a perfurarem-me os ouvidos. O mundo é assim. As pessoas gostam de inventar, de julgar a dor dos outros sem saberem a história toda. Eu sabia que uma tempestade mediática estava prestes a arrebentar. Uma conceituada chefe de cirurgia, vítima de violência doméstica, quase morta porque lhe recusaram tratamento, e que depois mandou o próprio marido para a prisão. Seria um tema suculento para conversas de café, para olhares curiosos e de pena. Agarrei na bata de Miguel, a minha mão a tremer incontrolavelmente. Não tenho medo da dor física, mas tenho medo do que as pessoas dizem. Tenho medo que a minha filha cresça no meio desses boatos. Miguel pareceu entender a minha preocupação. Ele apertou suavemente a minha mão, o seu olhar firme. Não ligues ao que eles dizem. Fizeste o que estava certo. Foste muito corajosa. Nós estaremos sempre do teu lado. As palavras de Miguel foram como um calmante, ajudando o meu coração a acalmar. É verdade, eu não fiz nada de errado. Estava apenas a proteger a minha vida, a proteger o futuro da minha filha. Fechei os olhos, deixando que a escuridão suave me envolvesse, dizendo a mim mesma que tinha de ser forte.
Depois de um sono agitado e cheio de pesadelos, acordei com a luz fraca da manhã a entrar pela fresta da cortina, projetando uma faixa de luz pálida no lençol branco. A primeira sensação que tive não foi a dor física das minhas inúmeras feridas, mas um estranho alívio na alma, como se a pedra de uma tonelada que me esmagava o peito há 5 anos tivesse sido finalmente removida. Miguel e Joana ainda estavam de vigília ao meu lado. Os seus rostos estavam cansados por falta de sono, mas os seus olhos brilhavam de alegria ao verem-me mexer. Joana ajudou-me a sentar, colocando uma almofada macia nas minhas costas e deu-me um copo de água morna. A água desceu pela minha garganta seca, despertando cada célula adormecida do meu corpo, lembrando-me de que ainda estava viva e que a batalha pela justiça tinha apenas começado. A porta do quarto abriu-se suavemente e o chefe da equipa da PSP, acompanhado por uma agente, entrou. Estavam à paisana, provavelmente para não me causarem mais estresse. A sua atitude era atenciosa e profissional. O chefe puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama, tirando um bloco de notas e um gravador. A sua voz era grave, mas séria. Doutora Sofia, sabemos que ainda está muito cansada, mas o seu depoimento neste momento é crucial para completar o processo. Por favor, com calma, conte-nos tudo o que aconteceu, sem omitir nenhum detalhe, por mais pequeno que seja. Assenti, respirando fundo para conter a emoção. Comecei a falar. A minha voz ainda estava fraca e rouca, mas cada palavra era clara. Falei dos primeiros tempos de casamento, da fachada perfeita de marido intelectual, carinhoso e dedicado que Diogo construiu para enganar o mundo. Falei da primeira bofetada, apenas 3 meses depois do casamento, quando parti acidentalmente uma jarra de que ele gostava. Aquela bofetada foi como um balde de água fria, quebrando o meu sonho de um casamento feliz. Mas por orgulho, por medo de preocupar os meus pais, escolhi o silêncio e o perdão. Ele não só me agredia fisicamente, disse eu, as lágrimas a começarem a rolar pela minha face magra. Ele também me isolou do mundo exterior. Controlava todas as minhas finanças. Eu entregava-lhe o meu cartão de ordenado e ele dava-me apenas algumas dezenas de euros por dia para as compras. Proibiu-me de sair com amigos e até instalou um localizador no meu telemóvel para seguir todos os meus movimentos. Sempre que eu chegava à casa uns minutos atrasada ou recebia uma chamada de um colega de trabalho, era certo que nessa noite levaria uma tareia. A agente tomava notas rapidamente, o seu rosto contorcido de compaixão. Continuei a falar sobre o abuso psicológico, sobre os insultos vulgares que ele me dirigia a mim e à minha família sempre que estava bêbado. Ele transformou-me de uma médica confiante e alegre numa mulher submissa, que vivia constantemente com medo, a andar em bicos de pés na sua própria casa. Falei das vezes que quis o divórcio, mas ele ameaçou matar toda a minha família, divulgar fotografias íntimas, fazer mal à nossa filha. Aquele medo era como uma corda invisível à volta do meu pescoço, impedindo-me de lutar, de pedir ajuda. Naquela noite, a minha voz tremeu ao recordar o momento mais terrível. Ele forçou-me a assinar os papéis para vender a casa para pagar as suas dívidas. Quando recusei, ele agarrou-me pelos cabelos e bateu com a minha cabeça no canto da mesa. Antes de eu desmaiar, ele disse para eu morrer e o deixar em paz, para que ele pudesse receber o dinheiro do seguro. O chefe da equipa parou de escrever. Olhou para mim com um olhar de compaixão e firmeza. Doutora Sofia, o que passou foi terrível, mas pode ficar descansada. Com o seu testemunho e as provas que recolheu, garantiremos que ele pague pelo que fez perante a lei. O seu silêncio acabou. Assinei o auto de declarações. A minha caligrafia estava tremida, mas decidida. A sensação de assinar aquele papel foi como assinar a minha própria declaração de libertação. Eu já não era uma vítima silenciosa. Era a queixosa, a testemunha viva e irrefutável do crime daquele que um dia partilhou a minha cama.
Depois de a polícia sair, a atmosfera no quarto acalmou um pouco, mas a tensão ainda pairava no ar. Joana ainda segurava o meu telemóvel, parecendo procurar algo mais nos dados confusos que eu tinha guardado. De repente, ela exclamou em voz baixa: "Sofia, há mais um ficheiro de vídeo na pasta oculta da nuvem. Foi criado na tarde de 17 de junho, apenas algumas horas antes do que te aconteceu." Fiquei surpreendida. A memória daquela tarde sombria voltou. Nesse dia, depois de ouvir uma chamada de Diogo com uns cobradores de dívidas, que ameaçaram tratar de mim se ele não conseguisse vender a casa, senti o perigo iminente. Um mau pressentimento disse-me que talvez eu não tivesse outra oportunidade para contar a verdade. Por isso, aproveitando um momento de calma noturno, tranquei a porta do meu gabinete, coloquei o telemóvel numa estante e gravei um vídeo-testamento. "Abre, Joana", assenti. "É a minha última vontade, caso não acordasse." Joana carregou no play. No ecrã do telemóvel, apareceu a minha imagem daquele dia. O meu rosto estava pálido e encovado, os olhos com olheiras profundas por falta de sono, mas o meu olhar tinha uma estranha determinação. No vídeo, eu estava de bata branca, sentada à direita em frente à câmara, a minha voz soando lenta e clara, como se estivesse a ler uma acusação. "Eu sou Sofia Martins, médica cirurgiã, com o número de cartão de cidadão X. Se estão a ver este vídeo, significa que algo de mal me aconteceu, que estou morta ou em coma. Quero afirmar que não sofro de depressão, não tenho intenções suicidas e a minha saúde está perfeitamente normal. Se eu morrer de forma suspeita, o único culpado é o meu marido, Diogo Almeida." No vídeo, fiz uma pausa para engolir as lágrimas e continuei, resumindo os anos de abuso, a dívida enorme de Diogo e o seu plano para se apropriar dos meus bens. Expliquei a palavra passe do telemóvel, onde estavam escondidas as outras provas, e terminei o vídeo a olhar diretamente para a câmara, como se estivesse a ver através da alma daqueles que ficariam. "Por favor, ajudem-me a obter justiça. Não deixem que a minha morte seja em vão. E, se possível, protejam a minha filha. Não a deixem viver com um pai que é um monstro. O silêncio não é de ouro. O silêncio é cumplicidade com o crime. Errei ao ficar em silêncio por tanto tempo, mas espero que esta minha voz tardia possa salvar o que resta da minha honra." O vídeo terminou, deixando um silêncio arrepiante. Joana tapou o rosto com as mãos, a chorar convulsivamente. Miguel virou-se, limpando uma lágrima que lhe escorria pela face. Ele não conseguia acreditar que a sua colega, sempre tão forte, tivesse tido de se preparar para a própria morte de uma forma tão solitária e dolorosa. Aquele vídeo não era apenas uma prova, era um grito de socorro dilacerante de uma mulher encurralada. Era um testamento escrito com desespero. Olhei para a minha imagem no ecrã escuro do telemóvel, o coração apertado. Quando gravei aquele vídeo, pensei na morte. Preparei-me para deixar esta vida. Mas agora, depois de ter atravessado as portas da morte e regressado, valorizo a vida mais do que nunca. Aquele vídeo seria o último prego a selar o caixão da liberdade de Diogo, a destruir qualquer argumento sobre acidente ou discussão de casal que ele e o seu advogado pudessem inventar. A paz no quarto do hospital não durou muito. Do lado de fora, no corredor, ouviram-se gritos e confusão. Passos pesados, empurrões e a voz estridente e venenosa de uma mulher mais velha ecoaram, atravessando até mesmo a porta de vidro à prova de som. Reconhecia imediatamente. Era a voz de Helena, a minha sogra. Ela não tinha vindo visitar a nora, que acabara de escapar à morte, mas para fazer um escândalo, para defender o seu precioso filho que acabara de ser preso. "Deixem-me passar. Saiam da frente. Deixem-me ir ajustar contas com aquela víbora. Quem é que ela pensa que é para chamar a polícia ao marido? Nora desavergonhada. Mulher devassa." A porta do quarto tremeu com os seus murros violentos. Miguel fez sinal à segurança para bloquearem a porta, mas a voz de Helena continuava a entrar pela fresta, afiada como uma faca.
Ela começou a chorar e a gritar, encenando um drama de injustiça em pleno hospital. Ó céus! O meu filho é um anjo, ama a mulher e a filha mais do que tudo, e aquela mulher armou-lhe uma cilada. Sofia, sua, sai daí e fala comigo. Andaste a traí-lo, a dar o nosso dinheiro a outro homem, e agora acusas o teu marido de te bater. Onde está a tua consciência? Que desgraça a nossa ter uma nora como tu. Deitada na cama, a ouvir cada insulto e mentira descarada da minha sogra, senti um nojo profundo. Durante anos ela sempre soube que o filho batia na mulher, mas nunca o impediu. Pelo contrário, sempre que me via com o rosto magoado, ela comentava com desdém: deves ter sido insolente para ele te ensinar uma lição. Mulher que não sabe o seu lugar merece levar. A sua conivência cega foi o veneno que alimentou a violência de Diogo. Agora que o filho estava preso, ela fazia-se de vítima, usando a sua boca suja para distorcer a verdade, transformando-me de vítima em culpada. Ela gritava que eu era louca, paranoica, que me auto-infligia ferimentos para o prejudicar. Aquelas palavras venenosas fizeram Joana tremer de raiva. Ela queria abrir a porta e confrontá-la, mas eu abanei a cabeça, impedindo-a. Eu conhecia bem aquela família. Quanto mais se discutisse, mais eles encenavam para atrair a atenção. O barulho lá fora aumentava. Parecia que Helena se tinha atirado ao chão, a fazer uma cena para atrair a curiosidade dos outros pacientes. Meus senhores, minhas senhoras, venham ver isto. A minha nora, uma mulher com estudos, mas sem moral nenhuma, ela quer roubar os bens da família, e por isso mandou o marido para a prisão. O meu filho é inocente. Fechei os olhos, um sorriso amargo nos lábios. Tal mãe, tal filho. O descaramento e a crueldade de Diogo foram herdados na totalidade desta mulher. Mas ela enganava-se. Isto era um hospital, um lugar regido por leis, não o mercado ou a sua casa onde podia fazer o que quisesse. Pouco depois, ouvi os passos apressados da equipa de segurança e da PSP. Gritos a pedir que dispersassem, a voz de Helena a resistir, e depois o som a diminuir à medida que era retirada a força da área. O silêncio voltou, mas a humilhação permaneceu. Senti-me como se tivesse sido despida e humilhada em frente a toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, senti um estranho alívio. A cena patética da minha sogra ajudou-me a cortar por completo qualquer resquício de afeto ou culpa que ainda pudesse ter. A partir daquele momento, eu e a família dela estávamos oficialmente em lados opostos, não como família, mas como inimigos mortais. Nessa tarde, o chefe da equipa da PSP voltou ao meu quarto. O seu rosto estava mais sério do que de manhã. Trazia consigo uma pasta grossa, que pousou suavemente na mesa, olhando para mim com gravidade. Ele disse que a investigação tinha revelado aspectos terríveis sobre os motivos de Diogo. Verdades que nem eu, a sua mulher durante anos, tinha conseguido sequer imaginar. Doutora Sofia, verificamos a situação financeira de Diogo Almeida. A situação é muito mais grave do que pensa. Ele não devia apenas alguns milhares de euros. O valor real ultrapassa os 5 milhões. Fiquei estupefacta, o coração a falhar uma batida. 5 milhões. Uma quantia astronômica que eu, com o meu salário de médica do serviço público, nunca sonharia alcançar. Eu sabia que Diogo gostava de jogar, que andava metido em apostas, mas pensava que as suas dívidas eram pequenas. Afinal, ele era um jogador compulsivo, afundado em créditos mal parados e apostas online. Ele hipotecou secretamente a casa onde viviam para obter capital para os seus negócios, mas, na verdade, gastou tudo em jogos de azar online. Agora, o banco está a preparar a execução da hipoteca, continuou o agente, a sua voz monótona, mas cada palavra era como um martelo na minha cabeça. E não é tudo. Ele pediu mais de 2 milhões de euros a agiotas, com juros exorbitantes. Os credores deram-lhe um ultimato. Se não pagasse o dinheiro esta semana, eles iriam tratá-lo à sua maneira. Percebi, chocada,
a razão pela qual ele me tinha forçado a assinar a venda da casa dos meus pais naquela noite. Não era apenas ganância, era o desespero de um homem encurralado. Ele precisava de dinheiro, muito dinheiro, para tapar o buraco gigantesco que ele próprio tinha criado. E quando me recusei a vender a última memória sagrada dos meus pais, ele concebeu o plano mais cruel: matar-me. Também encontramos uma apólice de seguro de vida em seu nome. O único beneficiário é Diogo Almeida. A indemnização por morte acidental é de 3 milhões de euros, disse o chefe, folheando o processo e apontando para uma fotocópia do contrato com a minha assinatura falsificada. Ele calculou tudo muito bem. Se a senhora morresse naquela noite, num acidente, ele não só venderia a casa dos seus pais como seu herdeiro, como também receberia o dinheiro do seguro e livrar-se-ia de si. O montante total que ele poderia obter chegaria perto dos 10 milhões de euros, mais do que suficiente para pagar as dívidas e viver confortavelmente. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Afinal, a minha vida, os nossos anos de casamento, a nossa filha, tudo, aos olhos dele, não passava de números numa balança. Ele não me via como uma pessoa, mas como uma mercadoria, uma mina de ouro a ser explorada uma última vez antes de ser descartada. A sua crueldade não nasceu de um momento de raiva, mas de um plano frio, programado pela ganância e pela depravação total do seu caráter. Lembrei-me do seu olhar frio, quando assinou a recusa de tratamento, da sua frase "deixem-na partir em paz". Que paz! Ele só queria que eu morresse depressa para poder receber o dinheiro do seguro. Ele queria usar o meu sangue e a minha vida para limpar as suas dívidas de jogo sujas. Senti nojo, vontade de vomitar ao pensar que tinha partilhado a cama com um demônio em pele de cordeiro. As notícias sobre o abuso e a tentativa de homicídio por parte de Diogo espalharam-se à velocidade da luz, mais rápido do que qualquer vírus que eu conhecesse na medicina. De um dia para o outro, a história da minha família tornou-se o centro das atenções nas redes sociais. Joana mostrou-me o telemóvel. O seu dedo deslizava incessantemente pelo ecrã, mas as publicações e comentários não tinham fim. Os mesmos grupos de culinária e decoração, onde Diogo costumava publicar fotos de família feliz e jantares elaborados para construir a sua imagem de marido perfeito, tinham agora virado 180 graus. Eles desenterraram cada foto antiga, cada legenda carinhosa e falsa, para dissecar e criticar. As pessoas que antes o admiravam, que sonhavam ter um marido como ele, sentiam-se agora enganadas e traídas. Chamavam-lhe cobarde, hipócrita, monstro. A fúria da comunidade online foi como um tsunami, varrendo a fachada brilhante que ele tanto se esforçara por construir. Mas, no centro da tempestade, eu percebi que todas as tempestades trazem destruição, não só para quem as causa, mas também para a vítima. Ao lado das mensagens de apoio e compaixão, comecei a ler comentários maldosos, afiados como facas. Como é que foi tão estúpida? Levou durante anos e nunca o deixou? Se calhar ela também não era santa nenhuma para ele lhe bater. Não há fumo sem fogo. Outra vez a desculpa da depressão para chamar a atenção. Hoje em dia não se pode confiar em ninguém. Aquelas palavras insensíveis dançavam diante dos meus olhos, apertando-me o peito, uma sensação de injustiça a sufocar-me. Joana, furiosa, preparava-se para responder. Mas eu coloquei a minha mão sobre a dela e abanei a cabeça. Deixa estar, Joana. Não podemos controlar o que o mundo diz. Eles não viveram a minha vida, não entendem o medo de ser ameaçada, de ser isolada. Pousei o telemóvel e olhei para o céu cinzento através da janela. Aceitei aquelas palavras cruéis como um remédio amargo. Em parte, eles tinham razão. Eu tinha errado. Errei por ter sido demasiado submissa. Errei por ter tolerado o mal em silêncio na minha própria casa. Acreditei cegamente em manter a família unida e quase paguei com a vida. A tempestade das redes sociais, embora cruel, ajudou-me a despertar por completo. Percebi que o orgulho que eu tanto tentara preservar não valia nada.
Quando a cortina se rasga, o que resta é a verdade nua e dolorosa. As pessoas na internet podiam insultar-me ou ter pena de mim hoje, mas amanhã esquecer-se-iam para seguir um novo drama. Só eu teria de enfrentar e limpar as cinzas da minha vida. Diogo, na prisão preventiva, certamente não sabia que os seus fãs virtuais se tinham virado contra ele. A honra que ele valorizava mais do que a vida da sua mulher estava agora a ser arrastada pela lama. Esse era o preço a pagar pela sua vida de hipocrisia. 2 semanas depois, os médicos deram-me autorização para sair dos cuidados intensivos e ir para uma enfermaria normal. A minha saúde tinha melhorado significativamente. No entanto, as sequelas da agressão e da doença ainda me perseguiam. Andar tornou-se uma tortura. Cada vez que punha os pés no chão, a dor das velhas lesões nas costelas e no tornozelo voltava, enviando choques de dor para o meu cérebro que me faziam suar frio. Miguel estava sempre ao meu lado, ajudando-me pacientemente nos meus primeiros passos vacilantes pelo corredor do hospital. Ele não falava muito, apenas usava o seu braço forte como meu apoio. Às vezes, a dor era tanta que eu queria desistir, sentar-me no chão e chorar. Mas, ao ver o olhar determinado de Miguel, a dedicação de Joana e dos outros colegas, eu cerrava os dentes e levantava-me. Tinha de ficar bem. Precisava de ter força suficiente para enfrentar o tribunal, para olhar o meu inimigo nos olhos e exigir justiça. Contactei o escritório de advogados mais conceituado da cidade para me representar legalmente. No dia em que o doutor Hugo veio ao hospital, entreguei-lhe todo o processo de provas que tinha. O telemóvel antigo, o vídeo-testamento e os documentos das dívidas de Diogo fornecidos pela polícia. Eu estava numa cadeira de rodas, o rosto ainda pálido, mas o meu olhar já não era de medo ou evasão. Doutor Hugo, quero processar Diogo Almeida por tentativa de homicídio e ofensa à integridade física qualificada. Quero que ele receba a pena máxima, sem qualquer clemência, disse eu, a minha voz clara e firme. O Dr. Hugo folheou o processo, acenando com a cabeça, o seu rosto expressando respeito e compromisso. Doutora Sofia pode ficar descansada. Com estas provas irrefutáveis, agravadas pelo motivo torpe e pela crueldade do ato, a vitória é praticamente certa. Farei tudo ao meu alcance para proteger os seus direitos. Segurando a procuração, senti-me preenchida por uma força invisível. Eu já não era a esposa submissa que vivia na sombra do marido. Agora, eu era a queixosa, a pessoa que atacava ativamente a fortaleza do crime que Diogo tinha construído. Passei o meu tempo livre a ler livros de direito, a aprender sobre o processo judicial. Queria ser não apenas uma vítima em busca de justiça, mas uma mulher informada, dona do seu próprio destino. Nas noites passadas no hospital, já não chorava em silêncio. Comecei a planear a minha nova vida. Imaginei uma casa pequena, só para mim e para a minha filha, com refeições tranquilas, sem gritos nem violência. Esse pensamento era como um farol, iluminando a minha mente, ajudando-me a superar a dor física que me atormentava todas as noites. Numa tarde chuvosa, o advogado de Diogo veio ao hospital para falar comigo. Era um homem de cerca de 50 anos, bem vestido, com uma expressão astuta de quem está habituado a contornar a lei. Pousou na mesa um cesto de fruta importada e ofereceu-me um sorriso formal. Boa tarde, doutora Sofia. Venho em nome do meu cliente, o Sr. Diogo, para saber como está a sua saúde. Ele está muito arrependido na prisão e espera que recupere rapidamente. Sorri com desdém, sem sequer olhar para o cesto de fruta. O senhor não veio aqui apenas para transmitir saudações vazias, pois não? Vá direto ao assunto. O advogado ajeitou os óculos, baixando o tom de voz. Doutora Sofia, um casal tem sempre as suas discussões. O senhor Diogo sabe que errou e quer negociar consigo. Se concordar em retirar a queixa e pedir uma pena mais leve para ele,
ele assinará imediatamente o divórcio por mútuo consentimento e dar-lhe-á a custódia total da vossa filha. Além disso, ele promete passar para o seu nome um terreno que tem no campo como compensação. Olhei para o homem à minha frente, sentindo nojo da forma como eles negociavam a dor e a dignidade humana. Diogo continuava o mesmo. Continuava a pensar que tudo se podia resolver com dinheiro e acordos. Ele pensava que eu ainda era a mulher estúpida, desesperada por manter uma família unida ou gananciosa por um pedaço de terra. Ele estava a usar a custódia da nossa filha, a coisa mais preciosa para mim, como refém para me forçar a libertá-lo. Vá dizer ao seu cliente. Comecei lentamente, cada palavra afiada como uma faca, que não preciso da sua caridade. A custódia da minha filha será decidida pelo tribunal, com base na moral e na capacidade financeira, e um criminoso endividado, como ele, não tem o direito de lutar por ela. Peguei no acordo que o advogado tinha empurrado na minha direção e rasguei-o à sua frente. O som do papel a rasgar-se ecoou no silêncio, como se eu estivesse a rasgar o último fio de ligação que tinha com ele. O dinheiro dele é sujo, não o quero. Quanto à sua liberdade, que a lei decida. Prefiro que a minha filha tenha um pai na prisão pelo crime que cometeu, do que viver com um pai hipócrita em liberdade. Por favor, retire-se. Vemo-nos em tribunal. O advogado ficou chocado. Não esperava que a mulher frágil na cama do hospital tivesse uma atitude tão firme e determinada. Ele arrumou a sua pasta, fez uma vénia e saiu apressadamente, deixando para trás o meu desprezo. Depois da tensa batalha com o advogado de Diogo, enfrentei um desafio ainda maior: encarar a minha filha. A minha mãe trouxe a Bia para me visitar no hospital. Assim que viu a mãe deitada numa cama ligada a fios, a minha filha desabou a chorar, correndo para me abraçar. A sua mãozinha macia tocou nas nódoas negras dos meus braços. Os seus olhos grandes e redondos, cheios de lágrimas, expressavam medo e compaixão. Mamã, dói muito? Por que é que estás doente há tanto tempo? Onde está o papá? A avó disse que ele foi numa viagem de trabalho. Quando é que ele volta? As perguntas inocentes da minha filha eram como sal nas minhas feridas abertas. Abracei-a com força, inalando o cheiro doce do seu cabelo, tentando conter as lágrimas. Perguntei a mim mesma milhares de vezes se deveria mentir-lhe para preservar a imagem do pai. Se a verdade cruel mancharia a sua alma inocente. Mas depois lembrei-me das noites em que ela acordava a chorar com os gritos do pai, do seu olhar assustado sempre que o via bêbado. A Bia, embora pequena, era muito sensível. Ela já sentia a instabilidade da nossa casa há muito tempo. Se eu continuasse a mentir, estaria a empurrar lá para o mesmo ciclo de falsidade do qual eu tinha acabado de escapar. Afastei-a gentilmente, olhei-a nos olhos e limpei as lágrimas das suas bochechas. Bia, ouve a mamã. O papá não foi em nenhuma viagem de trabalho. O papá fez uma coisa má. Ele magoou muito a mamã. E os adultos, quando fazem coisas más, têm de ser castigados, têm de ir para um sítio para se tornarem pessoas melhores. A minha filha olhou para mim, confusa, os lábios cerrados. Foi o papá que bateu na mamã? Eu via o papá a gritar muito contigo. Eu não gosto que o papá magoe a mamã. As suas palavras fizeram-me desabar. Afinal, ela sabia. Ela sempre observou e guardou todas as dores que eu tentei esconder. Eu pensei que a estava a proteger, mas na verdade estava a deixá-la sofrer em silêncio comigo. Sim, minha filha. O papá bateu na mamã. E isso é uma coisa muito feia. Nós não vamos viver mais com o papá. Seremos só nós as duas. Queres? A Bia acenou com a cabeça repetidamente. Encostou a cabeça ao meu peito, a sua voz baixinha, mas firme. Quero. Eu só preciso da mamã. Eu vou ser boazinha. Eu vou proteger a mamã. Não vou deixar ninguém bater mais na mamã. Abracei-a, as lágrimas de felicidade e de dor a misturarem-se.
A compreensão comovente da minha filha era a minha maior motivação para não desistir. Percebi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que uma mentira bonita. Eu tinha quebrado o muro de silêncio entre nós e, a partir de agora, iríamos construir a nossa vida juntas, com base na verdade e no amor. Nos dias em que estive no hospital à espera do julgamento, já não me sentia sozinha entre aquelas 4 paredes brancas e frias. A minha história foi como uma pedra atirada a um lago calmo, criando ondas que despertaram a consciência das pessoas à minha volta. Eram as testemunhas silenciosas, aqueles que tinham escolhido o silêncio perante a minha dor por medo de se envolverem. Mas agora eles saíram corajosamente da sombra para ficarem do meu lado. A primeira a procurar-me foi a doutora Laura, uma colega do mesmo serviço com quem eu raramente falava. Ela entrou no quarto com um cesto de fruta, os olhos vermelhos e uma expressão de culpa. Agarrou na minha mão magra, a sua voz embargada. Sofia, desculpa-me. Fui tão indiferente. Algumas vezes vi-te a usar óculos de sol no trabalho, a tomar analgésicos às escondidas na sala de descanso. Eu suspeitei, mas ignorei. Pensei que eram apenas discussões de casal. Nunca imaginei que estivesses a viver um inferno. O pedido de desculpa tardio da doutora Laura comoveu-me. Eu não a culpava, nem a ninguém. Nesta sociedade apressada, as pessoas estão demasiado ocupadas com as suas próprias vidas para se meterem nos assuntos dos outros, especialmente quando o agressor usa uma máscara de respeitabilidade como o Diogo. Sorri fracamente e abanei a cabeça para a tranquilizar. Não se culpe. Fui eu que escondi tudo demasiado bem. Fui eu que fui demasiado fraca. Não foram apenas os colegas. O chefe da equipa da PSP deu-me uma notícia que me deixou surpreendida e emocionada. Os meus vizinhos do condomínio de luxo onde eu vivia, aqueles que antes apenas me cumprimentavam friamente no elevador, tinham decidido falar. O porteiro idoso, que me viu várias vezes a correr para o átrio à meio da noite com os olhos inchados, foi voluntariamente à polícia prestar declarações. Falou das vezes em que Diogo chegou bêbado, a gritar no corredor, e dos sons de objetos a serem atirados que vinham do meu apartamento. Especialmente a senhora Helena, a minha vizinha do lado, que enviou à polícia um vídeo da câmara de segurança do seu corredor. O vídeo mostrava Diogo a arrastar-me pelos cabelos do elevador para dentro de casa, numa noite chuvosa, 2 meses antes. Ela mandou-me uma mensagem através do meu advogado. Sinto muito, doutora Sofia. Naquela noite, ouvi os seus gritos e quis ir ajudar, mas o meu marido impediu-me. Disse para não nos metermos em problemas alheios. Se eu tivesse sido mais decidida, talvez não tivesse sofrido tanto. O seu arrependimento, embora tardio, foi uma peça crucial para completar o puzzle do crime de Diogo. Estes testemunhos provaram que a sua violência não era esporádica, mas sistemática e contínua. Deitada na cama do hospital, a ler as transcrições dos depoimentos, senti o coração apertado. Afinal, eu nunca estive completamente sozinha. A bondade e a compaixão existem em todos, por vezes apenas encobertas pelo medo e pela indiferença. Quando as pessoas se atrevem a quebrar o muro do silêncio, a justiça tem uma oportunidade de prevalecer. Aquelas testemunhas silenciosas não estavam apenas a ajudar-me, estavam a salvar a sua própria consciência. Agradeci-lhes em silêncio por terem escolhido o lado da luz, por protegerem uma mulher indefesa em vez de continuarem a compactuar com o mal. 3 meses depois, quando as feridas no meu corpo tinham cicatrizado, mas a dor na minha alma ainda sangrava, o dia fatídico finalmente chegou. O julgamento em primeira instância de Diogo Almeida por tentativa de homicídio e ofensa à integridade física qualificada com o agravante de motivo torpe foi realizado publicamente. O céu estava cinzento, com nuvens escuras a pairar sobre a cidade, como se uma tempestade estivesse prestes a cair para limpar a sujidade do mundo. Recusei-me a ir de maca e pedi a Miguel e a Joana que me ajudassem a sentar numa cadeira de rodas.
Queria estar de costas direitas, de cabeça erguida, para enfrentar aquele que tinha destruído a minha vida. A cadeira de rodas passou pelos portões imponentes do tribunal. O som das rodas no chão de pedra era seco e áspero. Muitos jornalistas e curiosos já se tinham juntado no pátio do tribunal. Os flashes disparavam incessantemente, as câmaras apontadas para mim como canos de espingardas. Não me desviei nem baixei a cabeça. Usava óculos de sol para esconder os olhos ainda marcados. As minhas mãos magras agarravam-se com força aos braços da cadeira de rodas, em busca de coragem. Quando entrei na sala de audiências, o barulho cessou subitamente. Todos os olhares se voltaram para a mulher pequena e frágil, vestida com uma roupa de hospital larga. E então, do lado oposto, a porta do banco dos réus abriu-se. 2 polícias escoltaram Diogo para dentro. O meu coração falhou uma batida. As minhas mãos cravaram as unhas na minha pele. Era aquele o Diogo? O homem elegante e bem vestido, sempre com o cabelo impecável e perfume caro? Agora, parecia patético. O seu cabelo tinha sido rapado, revelando um rosto encovado e cinzento. Vestia o uniforme de recluso, os seus ombros antes altivos, agora caídos e murchos. Ele entrou de cabeça baixa, sem se atrever a olhar para os lados, os seus pés a arrastarem-se pesadamente em direção ao banco dos réus. Sentada na audiência via sua mãe, Helena, a olhar para mim com um olhar de fogo. Se os olhares matassem, eu já teria morrido 1000 vezes. Ela soltou um grito de dor. Meu filho! E desatou a chorar, mas foi rapidamente advertida pelo juiz para manter a ordem. A dor dela pelo filho era real, mas tão egoísta e cruel quando comparada com a dor que o filho dela me tinha causado. O juiz bateu com um martelo, declarando a sessão aberta. O som ecoou, firme, pela grande sala. O julgamento tinha começado. Respirei fundo, tentando acalmar o meu coração acelerado. Isto não é lugar para fraquezas, Sofia, pensei. Esta cadeira de rodas não é um símbolo de incapacidade, mas o trono da sobrevivência. Estou aqui para cobrar a dívida de sangue e lágrimas de todos estes anos. Diogo, em frente ao juiz, respondia em voz baixa às perguntas sobre a sua identidade. A sua voz tremia, rouca, muito diferente da voz autoritária que usava para me agredir. Afinal, despojado da sua máscara de empresário de sucesso perante a justiça, ele não passava de um cobarde. Olhei para ele sem medo nem amor, apenas com um desprezo profundo. O julgamento aqueceu durante as alegações. O advogado de defesa de Diogo era um homem de meia idade, com um olhar astuto e um sorriso calculista. Era conhecido por transformar o preto em branco, por usar todos os truques para ilibar os seus clientes. Ele levantou-se, ajeitou a gravata e começou a sua defesa com uma voz eloquente, mas venenosa. Meritíssimo juiz, ilustres magistrados, disse ele, olhando de soslaio para mim. O meu cliente, Diogo Almeida, admite ter tido um confronto físico com a sua esposa. No entanto, precisamos de analisar as causas profundas deste lamentável incidente. Não há fumo sem fogo. Um homem gentil e dedicado como o Sr. Diogo, por que perderia o controlo a esse ponto? Fiquei petrificada na minha cadeira de rodas, o sangue a ferver-me nas veias. O que é que ele estava a tentar fazer? Culpar a vítima? Segundo as minhas investigações, continuou o advogado, a sua voz a baixar, fingindo compaixão, a doutora Sofia é viciada no trabalho, negligenciando frequentemente a família. O hospital era a sua casa, os pacientes mais importantes que o marido e a filha. O Sr. Diogo tentou falar com ela várias vezes, mas ela nunca mudou, o que levou a conflitos acumulados. Além disso, depois de ter a filha, a doutora Sofia mostrou sinais de depressão pós-parto, instabilidade emocional, provocando constantemente o marido. Aquelas mentiras descaradas foram como facas envenenadas a perfurarem-me o coração. Agarrei-me com força à cadeira de rodas, os nós dos meus dedos brancos de raiva. Então, esta era a sua estratégia.
manchar a minha reputação, transformar-me numa má esposa e mãe para justificar a violência de Diogo. Eles queriam transformar um assassino na vítima de um casamento infeliz. Na noite do incidente, continuou o advogado em voz alta, foi a doutora Sofia quem gritou primeiro, quem insultou a honra do senhor Diogo, ameaçando divorciar-se e levar a filha, o que o levou, num momento de raiva, a empurrá-la acidentalmente. A lesão na cabeça foi resultado de uma queda infeliz. O senhor Diogo nunca teve a intenção de a matar. A sala encheu-se de murmúrios. Algumas pessoas abanavam a cabeça, outras olhavam para mim com desconfiança. Os argumentos falsos do advogado começavam a infiltrar-se na mente da audiência. Senti um nó na garganta, as lágrimas a quererem sair de frustração. Eu tinha sido espancada até quase a morte, privada do meu direito à vida, e agora, neste lugar sagrado da justiça, estava a ser difamada, culpada por todo o meu sofrimento. Diogo, no banco dos réus, baixou a cabeça, fingindo arrependimento. Mas eu juro que vi um sorriso de satisfação no canto dos seus lábios. Ele pensava que o dinheiro podia comprar a justiça, que podia contratar línguas venenosas para encobrir os seus crimes. Sentir-me verbalmente agredida em frente a tanta gente doía mais do que as agressões físicas. Queria levantar-me, gritar que eles estavam a mentir, mas as minhas forças não o permitiam. Apenas consegui morder o lábio até sangrar, engolindo a amargura, à espera que a verdade viesse ao de cima. Assim que o advogado de Diogo terminou, com um ar de triunfo, o Dr. Hugo, o meu advogado, levantou-se calmamente. Em vez de refutar as mentiras com palavras, pediu permissão ao tribunal para apresentar a prova mais importante do caso. Uma pequena pen USB foi ligada ao sistema informático do tribunal, projetando o seu conteúdo no grande ecrã da sala. O silêncio instalou-se. Todos os olhares se voltaram para o ecrã. O ficheiro de áudio começou a tocar. O ruído de fundo desapareceu, substituído por um som cru e chocante que ecoava do passado, rasgando a atmosfera falsamente solene que a defesa tinha criado. Não assinas, é? Está bem. Se morreres, a casa passa a ser minha de qualquer maneira. Só preciso de te deixar entre a vida e a morte e depois assino um termo a recusar tratamento. Poupo o dinheiro de te sustentar e ainda fico com o seguro de vida. A voz de Diogo ecoou, clara, fria e cruelmente arrepiante. Não era a voz de um marido que perdeu a cabeça num momento de raiva. Era a voz de um monstro que tinha planeado meticulosamente a morte da sua mulher por pura ganância. Cada palavra foi como uma bofetada na cara do advogado de defesa, que perdeu o seu sorriso, substituído por confusão e pânico. A sala inteira exclamou de horror. A audiência, mesmo aqueles que antes duvidavam, estava agora chocada. Não conseguiam acreditar no que ouviam. A verdade era mais crua e terrível do que qualquer filme. A seguir à gravação, foram projetadas as fotografias das minhas lesões, as costas cobertas de vergões, o rosto inchado, as pernas roxas. Aquelas provas silenciosas eram mais poderosas do que 1000 palavras de defesa. Diogo, no banco dos réus, tremeu e caiu de joelhos. Não se atrevia a olhar para o ecrã, tapando a cabeça com as mãos como se quisesse fugir da realidade. Ele sabia que estava acabado. Todas as suas mentiras tinham desmoronado perante a luz da verdade. Helena, na audiência, ficou pálida, abriu a boca sem conseguir dizer uma palavra. A sua agressividade inicial tinha desaparecido, substituída por um medo profundo. Eu, na minha cadeira de rodas, via as imagens da minha própria dor no grande ecrã, as lágrimas a escorrerem silenciosamente. Não eram apenas provas, eram um filme em câmara lenta dos meus anos de juventude roubados. Mas desta vez, não chorei de dor ou humilhação, mas porque a verdade tinha finalmente vindo ao de cima. O Dr. Hugo virou-se para o coletivo de juízes, a sua voz firme. Meritíssimos juízes, isto não é um conflito familiar. Isto é uma tentativa de homicídio premeditada, por motivo torpe.
O arguido não só agrediu fisicamente a vítima, como a torturou psicologicamente durante anos. A desculpa da raiva momentânea não tem qualquer fundamento perante estas provas. Depois da apresentação das gravações e das fotografias, a verdade nua e crua silenciou todos os murmúrios. Todos os olhares, desde os curiosos na audiência até ao solene coletivo de juízes, voltaram-se para mim, a mulher pequena na cadeira de rodas no meio do tribunal. O juiz-presidente ajeitou os óculos. A sua voz grave, mas ressonante, quebrou o silêncio opressivo. A vítima, Sofia Martins, deseja fazer alguma declaração antes de o tribunal deliberar? Respirei fundo, sentindo ainda uma dor no peito, mas o medo e a fraqueza tinham desaparecido. Miguel e Joana, sentados atrás de mim, pousaram suavemente as mãos nos meus ombros, dando-me força. Agarrei-me à cadeira de rodas, endireitando as costas o mais que podia. Queria olhar nos olhos de todos os presentes, e especialmente nos olhos daquele que tremia no banco dos réus. Comecei a falar. A minha voz não era alta, mas era clara, cada palavra vinda do fundo do meu coração ferido. Meritíssimo juiz, ilustres magistrados, caros presentes, eu sou médica. As minhas mãos já seguraram um bisturi e salvaram milhares de vidas. Mas, ironicamente, não consegui salvar a minha, não consegui curar as feridas que o meu próprio marido me infligiu durante anos. Fiz uma pausa, contendo a emoção, o meu olhar passando pelo rosto baixo de Diogo. Ele não se atrevia a olhar para mim. Continuei, a minha voz mais firme. Estou aqui hoje, a expor as cicatrizes feias do meu corpo e da minha alma, não para pedir a compaixão de ninguém. Quero apenas afirmar uma coisa. A violência doméstica não é um assunto privado, é um crime. A sala estava em silêncio absoluto. Podia ouvir o choro contido de algumas mulheres na audiência. Olhei diretamente para as câmaras dos jornalistas, como se quisesse enviar uma mensagem a milhares de outras mulheres que sofriam como eu. Qualquer pessoa, seja marido ou pai, não tem o direito de, em nome do amor ou da família, espezinhar a dignidade e a vida de outra pessoa. O silêncio não é sacrifício, é cumplicidade com o mal. Eu quase paguei com a minha vida para aprender esta lição, e espero que mais ninguém tenha de passar pelo mesmo. Ao terminar, senti como se uma pedra pesada tivesse sido retirada do meu peito. Olhei para Diogo uma última vez. O meu olhar era estranhamente calmo, sem ódio nem amor, apenas pena por uma vida desperdiçada pela ganância e pelo egoísmo. O tempo de deliberação passou lentamente. Diogo sentou-se, de cabeça entre as mãos, a personificação do desespero. Helena, na audiência, chorava e chamava pelo filho em vão. Ela olhava para mim com uma mistura de acusação e súplica, mas eu respondi com um silêncio frio. A compaixão mal colocada é uma crueldade para conosco. Finalmente, o sino soou, anunciando o regresso do coletivo de juízes. Todos se levantaram. O juiz-presidente, com um rosto sério, segurava a sentença. A sua voz solene ecoou pela sala. Cada palavra um martelo da justiça a expor o crime e a selar o destino do criminoso. Com base nas provas apresentadas e nos debates em audiência, este tribunal considera que a conduta do arguido Diogo Almeida é de extrema gravidade, atentando diretamente contra a vida e a integridade física de outrem, bens protegidos por lei. O arguido agiu com dolo, por motivo torpe de apropriação de bens, demonstrando um total desprezo pela lei e pela moral. O meu coração batia descontroladamente. Pelo exposto, o tribunal condena o arguido Diogo Almeida pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada e homicídio qualificado na forma tentada. Em cúmulo jurídico, o arguido é condenado a uma pena de prisão de 18 anos. Além disso, o arguido deverá indemnizar a vítima por todas as despesas médicas e danos morais, conforme a lei. 18 anos. O número soou como um trovão para Diogo e a sua família. Ele cambaleou, as pernas a cederem, sendo amparado pelos polícias para não cair.
O seu rosto ficou sem cor, os olhos vazios. A sua vida, a sua carreira, tudo o que ele prezava, tinha acabado ali. Helena gritou e desmaiou. A sala encheu-se de murmúrios, do choro da família do réu e dos suspiros de alívio daqueles que defendiam a justiça. Eu fiquei em silêncio. Uma lágrima quente rolou pela minha face. Mas não era uma lágrima de dor, era uma lágrima de libertação, da fé de que a justiça, embora tardia, existe. O martelo do juiz bateu na mesa, encerrando o julgamento e um capítulo sombrio da minha vida. A casa luxuosa onde vivíamos, cheia de memórias falsas e noites de lágrimas, foi executada pelo banco para pagar as dívidas de Diogo. No dia em que saí, levei pouco comigo, algumas roupas e as minhas recordações. Olhar para os móveis caros, agora selados, não me trouxe tristeza, mas alívio. Tinha perdido quase tudo, saí de mãos a abanar, mas sentia-me mais rica do que nunca. Tinha a minha vida, a minha filha e, mais importante, a minha liberdade. Voltei com a minha filha para a antiga casa dos meus pais, num bairro suburbano. Uma casa modesta, com as paredes a precisarem de uma pintura. Mas para mim, era o castelo mais seguro do mundo. Após 2 meses a recuperar, decidi voltar a trabalhar. No primeiro dia, olhei-me ao espelho, ajeitando a bata branca, sentindo uma mistura de familiaridade e nervosismo. Tinha medo dos olhares de pena, dos sussurros, mas sabia que não podia fugir para sempre. Ao entrar no hospital, o cheiro a desinfetante já não me trazia memórias de morte, mas de vida, de dedicação. Tentei passar despercebida, mas ao chegar ao meu serviço vi Miguel, Joana e todos os meus colegas à minha espera, com flores e sorrisos sinceros. Não havia pena, apenas um acolhimento caloroso. "Bem-vinda de volta à casa, Sofia", disse Joana, abraçando-me. Miguel entregou-me um ramo de girassóis. "Bem-vinda de volta, doutora. Os pacientes sentiram a sua falta." Abracei as flores, comovida. Afinal, as minhas preocupações eram infundadas. Quando nos atrevemos a enfrentar a escuridão, as pessoas não nos olham com pena, mas com respeito. O dia de trabalho passou depressa, cheio de energia. Voltei a operar, as minhas mãos firmes como sempre. No bloco operatório, esquecia todas as dores. Com a ajuda de Miguel, criei um pequeno grupo de apoio no hospital, chamado Amanhã. Um porto seguro para mulheres vítimas de violência, oferecendo aconselhamento jurídico e psicológico. Convidei o Dr. Hugo e alguns psicólogos para se juntarem. A primeira pessoa que nos procurou foi uma jovem com o braço ligado. Ela chorava com medo. "Doutora, se eu o denunciar, ele mata-me. Não tenho para onde ir." Peguei na sua mão fria. "Olha para mim. Eu também tive medo. Demorei anos a aprender a proteger-me, mas tu não precisas de esperar tanto. O silêncio não protege uma família, destrói-a. Nós estamos aqui contigo." Ela chorou, mas eram lágrimas de alívio. Ajudei-a a documentar as lesões, a gravar as ameaças e a contactar um advogado. Ao vê-la sair, mais confiante, senti o meu coração aquecer. A minha missão não era apenas salvar vidas na mesa de cirurgia, mas usar as minhas próprias cicatrizes para proteger outras mulheres. Miguel esteve sempre ao meu lado, um apoio silencioso. Ele nunca me pressionou, compreendendo as minhas feridas. O seu cuidado era demonstrado em pequenos gestos. Ia buscar a Bia à escola, levava-a a passear. Uma noite, ao sair exausta de uma cirurgia, encontrei-o à minha espera com uma sopa quente. O seu carinho tocava-me, mas o fantasma do meu casamento impedia-me de avançar. Tinha medo de errar novamente, de magoar este homem bom. Numa noite, enquanto passeávamos no parque, ele disse-me: "Sofia, eu sei que precisas de tempo. Eu espero. Só te peço que não feches o teu coração. Deixa-me partilhar o teu fardo, mesmo que seja só como amigo." O seu respeito absoluto foi o melhor bálsamo para o meu coração ferido. Uma manhã, recebi um telefonema. Helena, a minha ex-sogra, tinha tido um AVC e estava sozinha no hospital.
Desde que Diogo fora preso, a família tinha-a abandonado. Não senti alegria, apenas uma tristeza pela condição humana. Uma mãe que, por amor cego, ensinou o filho de forma errada e agora colhia a solidão. Fui ao hospital, não como nora, mas como médica, para encerrar o passado. Encontrei-a na cama, paralisada, a boca torta. A mulher arrogante de antes era agora uma idosa frágil e assustada. Ao ver-me, os seus olhos encheram-se de vergonha e medo. Tentei falar, mas não conseguiu. Aproximei-me, verifiquei o seu processo clínico e ajeitei o soro, profissional, mas distante. Descanse. Eu já paguei as despesas do hospital e contratei uma cuidadora. Esta é a última vez que venho aqui. Ela estendeu a mão trêmula, como que a pedir perdão, mas eu recuei. Eu já não a odiava, mas não podia fingir que nada tinha acontecido. Adeus e cuide-se. O passado fica para trás. Saí sem olhar para trás, para suas lágrimas de arrependimento tardio. Ao sair do hospital, o céu estava de um azul límpido. Respirei fundo, sentindo-me leve. 1 ano depois, entrei no meu café preferido, um refúgio de paz no meio da cidade. Sentei-me junto à janela, observando o mundo lá fora. Do outro lado do vidro, Miguel e a Bia brincavam com um cãozinho. O riso da minha filha era a música mais bonita do mundo. A imagem deles era um quadro de felicidade simples e radiante que aquecia o meu coração. Nós ainda não nos tínhamos casado. Escolhemos caminhar juntos, deixando o amor crescer da compreensão, não da obrigação. Bebo um gole de café. O amargo inicial dá lugar a um sabor doce. A vida é como este café. É preciso provar a amargura para apreciar plenamente a doçura. Olho para o meu reflexo no vidro. A mulher que vejo tem 40 anos, com marcas do tempo no rosto, mas com um olhar brilhante e sereno. Já não sou a esposa submissa, nem a mulher cheia de ódio do julgamento. Sou alguém que se ama, que valoriza o presente e que sabe deixar ir o que não lhe pertence. Continuo a ser a doutora Sofia, a vestir a bata branca todos os dias, mas com uma nova perspectiva. Curo os outros e curo-me a mim mesma. Diogo continua a cumprir a sua pena. Ele pertence ao passado. Um passado doloroso, mas necessário para o meu crescimento. Eu vivo plenamente o presente, de olhos postos no futuro. Miguel olha para mim através do vidro e sorri. A Bia corre até a janela e faz uma careta para me fazer rir. E eu rio. Um riso leve e feliz, o mais feliz em muitos anos. O sol doura os meus ombros. Finalmente, penso eu, estou a viver verdadeiramente uma vida que vale a pena.